sabe como seu filho pode se divertir e aprender ao mesmo tempo com a ajuda dos games? Então fique com a gente, nós estamos no segundo bloco do Educação. Gente, no finalzinho do primeiro bloco a gente estava falando de jogos violentos, né? E aí vocês falaram que é importante também respeitar a faixa etária, o tipo de educação que você dá e a personalidade do filho ou do aluno. Como é que os pais também podem exercer esse controle, vamos dizer assim, do que os filhos podem jogar, devem jogar? Como é que isso funciona? Existem mecanismos para isso? Existem vários, o nome deles é controle parental. Então, hoje, né, a maioria dos pais tem o seu iPhone, o seu Android, e tem vários aplicativos para qualquer um desses sistemas. Então, ele vai ali no Play Store e ele pode colocar até controle parental, que ele vai ter várias opções ali de aplicativos para poder estar mapeando o que o filho dele faz no tablet ou no próprio smartphone dele. Então, como é que funciona? Você vai instalar ele e aí você vai poder colocar certas regras dentro do dispositivo dele. Tipo assim, vai ter certas coisas que você vai colocar lá palavras-chave e tal, e ele não vai poder acessar coisas daquele tipo. Isso no próprio jogo tem? No próprio aplicativo. De controle parental. Tá. Então, ele já vai bloquear tudo que não for da faixa etária que você colocou ali. Além do mais, você também vai ter você vai poder, assim, praticamente controlar o dispositivo do teu filho, porque você pode ver do teu dispositivo o dispositivo dele. E você pode, inclusive, fechar coisas que ele está fazendo. Por exemplo, assim... Tá na hora de almoçar, aí tá ali ele, vem fulano, vem almoçar, fulano ali, vem fulano, vem almoçar. Já fecha o joguinho dele, ele não vai saber o que está acontecendo, né? Isso funciona mais para questão de crianças mesmo, claro, porque os jovens já vão saber que os pais colocaram, né? Eu, pelo menos, não conheço nenhum que... assim, eles ficam, como hoje nos computadores você pode colocar aqueles espiões que a pessoa não consegue ver que tem, né? E você, por outro dispositivo, você acessa também com senha, com um endereço específico. Então, assim, você pode cuidar tanto no computador, quanto você pode cuidar também no dispositivo que ele está usando. Você falou ali no intervalo sobre o Face, os jogos do Face. Tem como fazer isso também? Olha, a questão do Face, e é uma coisa que eu sempre tô falando, que as pessoas têm que começar a ficar mais conscientes com os seus filhos usando o Facebook. O Facebook, até pelas regras, né, tem que ser acima de 13 anos, não abaixo de 13 anos para ter um perfil. O Facebook hoje, não sei se vocês já viram, assim, vocês estão com o celular, de repente você está ali com o teu aplicativo do Facebook aberto, ele não diz assim pra você, fulana de tal está a 2 minutos de você. Nas imediações. Sabe? Ou está nas imediações. Então, você imagina uma pessoa, um pedófilo, por exemplo, ele vai criar um perfil, por exemplo, eu quero falar com aquela menininha, eu crio um perfil de uma outra menininha, eu crio um perfil de um outro menininho, eu digo, você lembra de mim? E eles são muito estratégicos, né? Claro, tal. E aí ele consegue, ele tendo o perfil dessa criança, ele consegue saber mais ou menos por onde ele está. E além de saber onde ele está, ele consegue saber coisas sobre a vida dela, porque hoje tem essas questões. Vai viajar, Sim, e aí como é que os pais podem proteger os filhos disso? Primeiramente, não deixando o filho ter, assim, um acesso ao Facebook sem ter limitação. Um rastreio, sem limitação. E como eu expliquei, o Facebook é acima de 13 anos. E tem muita criança no Facebook. E tem essa coisa também de falar para os filhos, de repente, por exemplo, isso não aparece para mim, porque eu não coloco lá alguma coisa de localização, esse negócio de check-in, eu não gosto desse negócio de check-in, você pode entendeu? entrar nas configurações. Tem que desbloquear, você tem pode que bloquear essas coisas todas. Mas, por exemplo, quando você vai fazer um perfil novo, ele já automaticamente ele já vai estar com essas coisas. Depois que você vai entrar lá e vai começar a colocar conforme você quer e tudo. Então, assim, eu acho que o Facebook hoje, se ele não tiver uma boa orientação dos pais, eu vejo que hoje os pais acham muito comum largar realmente, utilizar os dispositivos, os jogos, a internet como uma babá.
E isso a gente tem que ter muito cuidado, porque eu já vi exemplos de amigas minhas que tomaram sustos bem grandes por causa de perfis falsos, né, feitos para conversar com as crianças. Nossa, e elas fazem muito o Facebook, porque o Facebook tem diversos jogos incríveis que você pode jogar lá online. Quer dizer, eles também podem funcionar mal, ou seja, como uma isca. Sim, e eles utilizam. Então, é utilizado. sempre... se o pai, por exemplo, ele tem um espião no computador, ele vai saber tudo o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo ali naquela Ele vai ver rede. tudo que ele está Então, interagindo. é isso aí que eu ia falar. Essa coisa de filho filho ter senha ali É. complicado. Não pode fechar. E quando você cria um perfil, quando uma criança cria um perfil dentro do Facebook, ela está cometendo, em primeiro lugar, uma mentira. Porque ela está uma infração, porque ela está dizendo que ela tem para poder fazer o perfil, tem que colocar mais do que 13 anos, porque senão não coloca. Então, já começa aí uma conivência de alguém que permitiu que aquela criança fizesse isso. E eu acho assim, que a informação é a base de tudo. Eu queria dar outra dica. Eu estou hoje cheia de dicas. Muito. Tem um canal no YouTube muito legal. Descobri isso há pouco tempo. Chama Ludobardo. Ludo de lúdico, bardo. O bardo, o trovador, o contador de histórias. Então, nesse canal, eles falam sobre jogos. Eles dão dicas de jogos, eles falam das questões éticas sobre os jogos, eles falam tudo isso que a gente está conversando e um monte de gente técnica sobre o assunto, trazendo coisas que a gente nem sabe também, né? Então, acho que vale muito a pena da gente... junta a palavra Ludobardo, tudo junto. Um canal no YouTube. Ludobardo. Adoro suas dicas, adoro as dicas de vocês. E falando em dicas, tem uns jogos criados para pessoas com deficiência. Sim, Você trouxe alguns exemplos, trouxe, inclusive? até trouxe os exemplos anotados, gente. Vamos lá. Por exemplo, tem através de símbolos e formando uma mensagem ali para que a outra pessoa possa entender. Então é um programa muito legal para quem tem deficiência visual. Jogos digitais para deficientes visuais, nós temos o Lenda Cega, que é um jogo para deficiente que o cavaleiro ele perde a visão após o sequestro da mulher. E aí ele se perde numa floresta com vários obstáculos e aí o deficiente ele tem que ultrapassar todo aquele obstáculo. Então é um jogo bem interessante, voltado para deficiente visual. E Novos Olhos também, que é o game que retrata situações do cotidiano. Então lugares, dificuldades, obstáculos que o deficiente possa ter. Então, nesse jogo vai ajudá-los ele vai aprendendo a interagir de forma lúdica e cognitiva para que ele mesmo possa adaptar a realidade dele, ao cotidiano dele. Então, são jogos bem legais. Muito legal. Bem legais. Agora, a gente estava falando aqui, no primeiro bloco, eu acho, sobre a questão dos professores, né? Alguns professores que ainda têm essa resistência aos jogos, por conta até da coisa tradicional, hora da brincadeira não é hora de estudar. E também pela dificuldade, muitas vezes, em acessar, né? Em jogar, em entender melhor. Como superar essas dificuldades, gente? Queria que vocês dessem dicas para os professores aí. Uma dica você já falou, baixar uns jogos que tenham a ver com eles, para eles poderem, começarem a interagir, né, com esse mundo tecnológico dos alunos. E assim, o que eu costumo dizer eu já dei aula para jovens, então, se você não falar a linguagem do jovem, fica um pouco complicado de você atingir o que o resultado esperado. Então, é importante que o professor ele esteja interagindo tecnologicamente com esses alunos. Hoje eu tenho amigos professores que estão fazendo cursos, até mesmo de jogos digitais, aprendendo a jogar esses jogos em casa com os filhos, para poder jogar com os alunos. Utilizar de estratégia, como por exemplo no programa passado que eu falei de jogos que trabalham com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, em que os jovens jogam dentro de casa, porque o professor não pode
pegar esse gancho e trabalhar com o jovem dentro da sala de aula. Agora, uma deficiência que os professores têm é por quê? Porque muitas vezes as escolas hoje em dia já têm laboratórios com computadores dentro, nas escolas para que os alunos possam interagir. Mas, às vezes, não tem Wi-Fi, não tem a internet na disponibilidade. Então, o que acontece? Eles não conseguem atingir esse patamar de interação que eles esperam. Então, uma dica que eu dou é: estimule seus alunos, de repente, a jogar em casa os jogos que eles já jogam mesmo. Pede para fazer uma resenha, pede para fazer um artigo, discute dentro de sala de aula. Você não está deixando de utilizar a tecnologia, mas você está incentivando o aluno para que ele reflita sobre aquele jogo que ele que está no dia a dia dele. Até mesmo as competências. Qual a competência que você percebeu nesse jogo? A estratégia, liderança. Então, estimular o aluno a essa reflexão de competências que os jogos oferecem hoje em dia. Maravilha, Então, perfeito. A gente está lidando com uma geração que tem uma nova maneira de aprender. Exatamente. Nós falamos até hoje dos autodidatas. Eles têm hoje o acesso às informações em tempo real no quarto deles. Então, assim, ele pode saber tudo sobre qualquer momento da história. Em qualquer lugar, ele pode interagir com pessoas em qualquer lugar. Então, eu acho que se esse professor ele não começar a se adaptar, ele não procurar também se capacitar, porque hoje já tem muitos lugares que estão dando cursos de programação para professores, para educadores, inclusive não só para educadores, como para crianças também. Hoje crianças de 5 anos já tem cursos de programação para crianças, para que elas criem seus aplicativos, para que elas criem seus jogos. Eu vejo também muitos, eu tive um exemplo também de uma amiga que o filho dela ganhou prêmio por um aplicativo que ele fez. Então, assim, você está lidando com uma geração totalmente diferente. Se você não for conforme esse modelo de aprendizagem que eles têm, diferente, você não vai conseguir. E eu acho também que uma coisa importante é o seguinte: a gente não pode esquecer que tem todo um conhecimento que está aí puxando um pouco, por exemplo, a brasa para minha sardinha, da literatura. Você tem os clássicos, os livros clássicos, e claro que a gente tem que ler a literatura contemporânea, tem que descobrir os novos autores, eles mesmos descobrem essas coisas, mas você também tem que pensar em maneiras de trazer esse jovem para esse outro universo também dos clássicos. E aí mais uma dica. Opa! Tem um jogo muito legal que chama Livro e Game, é um site, livroegame.com.br, onde você vai jogar com 3 romances clássicos brasileiros. E eu acho que isso é uma coisa incrível para você trabalhar esse jovem, trazendo toda essa literatura que está aí e que atualizando, digamos, sem atualizar o texto, mas atualizando a forma de passar para ele. Mas então, o professor de literatura pode utilizar esse tipo de... Claro, lógico, a ideia é essa. A ideia é essa. Não só o de literatura, né? Não. Gente, muitíssimo obrigada por mais esse programa, por todas as novidades, dicas, pela discussão que vocês trouxeram aqui para o nosso Educação. Quero ver vocês mais vezes aqui trazendo novidades pra gente. Certeza. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Se você quiser assistir novamente, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. Educação, se você não se envolver, não rola. E nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 9h da noite. Eu te espero. Até lá. Eu sonho em ser pintora porque eu gosto muito de desenhar. Eu preferia que o mundo como se fosse nos livros. Eu gostaria que as pessoas fossem mais educadas, mais receptivas. Às vezes você esbarra uma pessoa sem querer, ela já quer te agredir, já te manda para vários lugares horríveis. Algo que eu me levasse à fama, esse tipo, ser famosa, atriz, mas eu não levo isso muito a sério. Portanto, eu tenho em mente em ser guia de turismo.